Boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma edição, né, da Live da Zelma. Hoje com uma convidada super especial, que é a professora Bárbara Iorras, da Universidade Federal do Piauí, e a gente vai tratar de um assunto que interessa a toda a sociedade, que é exatamente o impacto da Covid sobre a vida das mulheres. Para quem está chegando agora na live, a primeira vez, eu sou a Zelma, eu sou graduada em História pela Universidade Federal do Piauí, sou advogada, e também sou do Movimento 65. E conheci Bárbara, né, durante o meu mestrado de Ciência Política, porque eu também sou mestre em Ciência Política. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, Zé. Uma boa noite para quem está assistindo e acompanhando a gente aqui. O prazer é todo meu, na verdade. E queria agradecer já de antemão pelo convite, pela possibilidade de debater um tema tão importante, né? Então, acho que a gente tem coisas bem legais para falar sobre o nosso tema hoje. Antes da gente começar, bem-vindas e bem-vindos, né, à live. Eu queria pedir que vocês compartilhassem o link da nossa live para que essa discussão possa alcançar mais pessoas, né? E dizer que eu que sou muito grata, né, à professora Bárbara, porque a professora Bárbara é uma referência, né, em estudos de gênero, é uma referência em estudo de políticas públicas, particularmente voltadas para a questão da mulher. E eu tenho absoluta certeza que vai contribuir muito para o avanço da nossa compreensão, homens e mulheres, e eu digo homens e mulheres porque essa questão, embora interesse mais diretamente as mulheres, mas é uma questão que deve interessar a toda a sociedade, porque o problema das mulheres não é um problema só das mulheres, é um problema da sociedade. Com esse entendimento, professora, eu queria começar com uma seguinte questão. Talvez a questão assim que angustia todas nós mulheres, né? Todos os estudos que têm sido produzidos agora durante esse contexto da Covid-19, da pandemia por Covid-19, todos eles apontam que a pandemia, na verdade, ela exacerba, ela coloca ela potencializa, ela aumenta as questões e as desigualdades pré-existentes, né? Em relação às mulheres, há também consenso nos estudos e pesquisas, né, e dados apresentados de que o impacto sobre as mulheres ele é maior do que sobre os homens, exatamente pela questão pela situação de desigualdade pré-existente. Desigualdade em vários aspectos, desigualdade no sentido de que as mulheres, elas mesmo quando desempenham trabalho igual, elas têm uma remuneração menor. A desigualdade no sentido de que a elas é atribuído a maior quantidade de trabalho doméstico, do trabalho de cuidados com a família. É desigualdade porque para as mulheres é mais difícil elas alcançarem os altos postos nas corporações, sejam públicas ou privadas. É desigualdade porque as mulheres, só elas são vítimas de feminicídio, né? Quer dizer, elas sofrem violência, elas sofrem mais estupro, enfim. Então, professora, e a gente observa o seguinte, que as mulheres elas não ficaram paradas, notadamente no século passado, século XX para cá, as mulheres elas têm se organizado e têm lutado efetivamente contra essa desigualdade. E nós, as que nos antecederam, né, as mulheres que lutaram, né, nas décadas de 70, mesmo durante a ditadura e década de 80, essas mulheres conquistaram o direito à igualdade na Constituição Federal, né? Então, assim, perante a lei maior, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E por que, professora, que mesmo assim, há 32 anos, que a gente consegue conquistar a igualdade na lei,
por que é que a gente não consegue conquistar essa igualdade na vida? O que é que a senhora teria a nos dizer? Temos, inclusive, homens aqui participando da nossa live, que eu já vi aqui nos comentários. O que é que a senhora teria a nos dizer sobre isso? Por que é tão difícil a vida das mulheres e por que apesar de nós conquistarmos todo esse espaço social, de provarmos e comprovarmos que temos igual capacidade intelectual em todos os aspectos da vida, por que há essa persistência da desigualdade? Bom, essa é uma pergunta nada fácil de ser respondida, né? Mas a gente tem algumas questões que a gente pode levantar. Nada fácil porque ela diz respeito a um conjunto de lutas e demanda discutir muitos elementos que são estruturais da sociedade, né? Então, por isso não tão simples de responder, né? Então, assim, não tem uma resposta fácil para isso. Mas tem algumas questões, alguns apontamentos que a gente precisa fazer quando a gente tenta entender a persistência da desigualdade de gênero. A primeira coisa é que, sim, as mulheres lutaram e continuam lutando contra a desigualdade de gênero e essas lutas produziram avanços significativos e importantes. Mas é preciso também a gente entender que ocupar espaços não é necessariamente, né, não resulta necessariamente numa transformação das estruturas sociais. Então, esses processos nos quais, né, nós fomos alçando determinados espaços que eram exclusivamente masculinos, são processos importantes de conquista, mas é preciso entender que simplesmente ocupar os espaços não significa necessariamente a transformação das estruturas de subordinação e de subvalorização do feminino. Né? O que eu estou querendo dizer? É entender que esse processo é tão complexo e tão difícil porque a gente está falando de uma estrutura que se ergue sobre essa desigualdade, né? Ou seja, as desigualdades de gênero, elas são estruturantes, elas são elementos de estruturação das relações sociais e das sociedades contemporâneas. Portanto, transformar a desigualdade, ou seja, eliminar ou produzir uma outra sociedade que não seja formulada e pensada, construída a partir da desigualdade de gênero, pressupõe um processo de transformação bastante profundo, né? Significa, então, mexer com as estruturas mesmo que formatam um modo como a vida social se organiza. E, portanto, são transformações bastante profundas, né? Requer um esforço que ultrapassa a ocupação de espaços. Eu não estou dizendo que ocupar espaços que antes eram exclusivamente masculinos ou produzir como resultado de lutas maiores direitos para as mulheres não seja significativo, é profundamente significativo. Mas eles por si só não transformam as desigualdades de gênero. Por isso que, por exemplo, hoje as mulheres trabalham, as mulheres estudam, as mulheres ocupam cargos políticos, mas tudo isso ainda continua acontecendo sob, né, ao mesmo tempo, quer dizer, com relações de violência, com relações de subordinação, com grandes dificuldades para alçar esses mesmos espaços. Os espaços existem, o direito a ocupá-los existe. Mas a gente sabe que chegar nesses espaços não é tão simples para as mulheres. Pensemos a representação política, por exemplo. Né? Então, a gente tem leis, a gente tem a lei de cotas, por exemplo, mas tudo isso não deixa mais fácil o processo, por exemplo, das candidaturas femininas. Né? Por quê? Porque a gente está falando de uma relação, que é a relação entre os gêneros, que foi construída sobre uma ideia de que as mulheres, cabe às mulheres determinados espaços, que as mulheres têm uma qualidade, uma capacidade que é menor em relação aos homens, por um conjunto de estereótipos que foram socialmente construídos, né, por imaginários sociais sobre o que é a mulher, sobre quais são as capacidades femininas, quais são os anseios das mulheres e quais seriam as obrigações dessas mulheres. Então, quando a gente fala da desigualdade de gênero, do combate à desigualdade de gênero, a gente fala de uma luta que é profunda, porque ela tem que mexer com as estruturas
mais viscerais da sociedade, de como as sociedades se organizam, né? Então, assim como o racismo ele é um elemento estrutural das sociedades capitalistas modernas, né? A desigualdade de gênero também é um outro pilar que estrutura essas sociedades. Então, desconstruir essa relação desigual entre os gêneros pressupõe um processo bastante profundo de enfrentamento a esses imaginários, a construção de outras formas de relação, e significa também reconstruir as próprias instituições sociais, o que não é nada fácil. O que não significa que não seja possível, e nós estamos aqui para isso. Nós, as organizações das mulheres, as mulheres feministas, as mulheres que estudam esses temas, estão exatamente fazendo isso, mas isso é uma luta de muito tempo, que precisa de muita gente, de muito engajamento. Obrigada, professora. Eu já vou aproveitar para pedir que você diga o seguinte, já que essa luta é uma luta que ela não pode cessar, ela é uma luta que precisa ser continuada, é preciso que a gente esteja sempre atento, né? Atentas a essa questão. E a senhora é uma mulher de academia, né? Uma professora da universidade. Como é que a academia, se bem que a gente está nesses tempos, né, de negação da ciência, né? Mas como nós não somos negacionistas, eu aproveito para pedir que você diga como é que a gente pode, nós mulheres, nós sociedade, como é que a gente pode se valer, né, desse acúmulo de conhecimento, de pesquisas e estudos feitos na universidade, para que a gente possa contribuir efetivamente para, digamos assim, a elevação da compreensão das mulheres, né, e dos homens também, em relação a o que representa esse imaginário de desigualdade. Porque, segundo a senhora disse, assim, na verdade é um imaginário, porque não é real, no sentido da capacidade de cada um, né? Quer dizer, a desigualdade ela é real quando esse imaginário interfere na vida real, na prática, né? Mas, assim, se você for olhar, homens e mulheres, eles não há porquê ser alimentado esse sentimento de que as mulheres seriam inferiores aos homens. Muito bom, Zelma. Eu acho que são duas coisas importantes. Primeira coisa, eu vou começar pelo fim da sua pergunta, porque eu acho que, né, eu consigo costurar de uma maneira bem legal nesse sentido. Existem várias pesquisadoras para falar sobre isso. Eu vou citar aqui a Connell, que é uma pesquisadora que vai falar sobre a construção das masculinidades e das feminilidades, né? E ela vai tentar nos mostrar que, historicamente, que a gente vai ter o quê? Né? Um processo que acopla duas coisas, né? Um corpo biológico que tem determinadas características, com uma construção social, um imaginário social que vai sendo construído, que diz que aquele corpo tem que performar de uma determinada forma. O que é performar? Quer dizer, ser mulher, então, por isso, masculinidades. Então, ser mulher pressupõe um conjunto de ações, características e, por suposto, um certo lugar. Esse corpo que a gente define como feminino. Então, por isso, feminilidades e masculinidades. Então, nesse sentido, é uma construção que vai colocar os lugares e pressupor que esses corpos têm uma determinada essência que produz para cada um deles, né, e atitudes que seriam próprias daquele sexo. Então, as mulheres seriam, teoricamente, propensas ao cuidado, ao lar, à emotividade, à emoção, e os homens mais propensos ao mundo público, né, à força, à virilidade, ao enfrentamento, ao conflito, seriam propensas, porque isso não seriam características do feminino. Então, quando eu digo que é uma construção, é nesse sentido, que essas construções vão sendo acionadas como mecanismos para produzir desigualdade de acesso, desigualdade na capacidade de se desenvolver as suas vidas, né? Então, de sonhar suas profissões, de desenvolver suas qualidades, né? Então, é nesse sentido que esse imaginário, quer dizer,
que é a construção social de um certo feminismo masculino, que também é ruim para os homens. Essa masculinidade hegemônica que diz que os homens não podem chorar, que os homens não podem ser emotivos, que os homens não podem cuidar, tudo isso, né, são camisas de força que vão impossibilitando as pessoas de construir suas próprias trajetórias. Então, nesse sentido, esses é que são acionados, né, nas relações sociais e nas estruturas e na forma como as sociedades vão se desenvolvendo, como mecanismos para reproduzir desigualdades e subordinação, né? E aí a academia ela pode muito bem ajudar, né, esse processo de transformação social, porque no meu caso, eu particularmente, sou uma pessoa que defende esse tipo de interpretação. A universidade e a militância, eles não são autoexcludentes. Eles podem ser parceiros bastante, inclusive, frutíferos, né, com suas distintas arenas e tarefas, né? Então, cabe à universidade, cabe às pessoas que estão fazendo pesquisa ter um olhar crítico sobre os processos, e esse olhar é importante que seja crítico, por isso que ele tem que ser, em certa medida, descolado da militância, porque quando você está imerso numa luta é mais difícil, não estou dizendo que não acontece, mas o olhar crítico sobre os processos, ele é mais difícil porque a gente está mergulhado no processo, né? Então, cabe à academia essa capacidade de olhar para os processos, fazer a crítica, mas fazer a proposição de mecanismos de transformação, de formas de alteração da luta. E cabe à militância nos trazer os inquietamentos, nos mostrar também as nogueiras institucionais e acadêmicas para temas e problemas que muitas vezes os bancos da academia são incapazes de captar. Então, as lutas, os movimentos, as militâncias, elas são, né, são pontos de ressonância fundamentais, porque são através deles que as demandas se tornam mais palatáveis não é uma boa palavra, se tornam mais visíveis, né, para vários segmentos sociais que estão mais descolados dessas realidades. Então, eu acho que existe um caminho muito importante, né, uma via que deve estar sempre aberta entre a militância, entre os movimentos e a universidade. Lembrando que a universidade tem como um dos seus pilares a extensão, que é o retorno que o conhecimento que é produzido a partir do dinheiro público precisa dar para a sociedade, né? Então, a universidade, ela é da sociedade, ela não é nossa, né, dos pesquisadores e dos alunos e dos professores. Ela tem que retornar para a sociedade, e retorna em forma de conhecimento e de capacitação para a transformação social. Muito bem, professora. Deixe-me fazer uma outra provocação, né? As provocações são sempre muito boas, né? Você responde a elas de uma forma muito interessante. Em relação à pandemia, como a resposta que a maioria dos países para impedir a propagação do vírus, ou pelo menos amenizar a propagação do vírus, foi o isolamento social, que tem repercussão sobre a questão econômica, né? Isso aí é uma coisa, e a gente tem visto aí, os dados estão apontando que mundialmente o mundo vai passar por uma recessão, né? É uma situação econômica inédita e muito grave, né? Como eu falei antes, os impactos econômicos dessa pandemia, notadamente sobre os trabalhadores, e aí é interessante, professora, porque, assim, eu falando nisso, eu lembro que os impactos econômicos, até esses impactos, eles são diferenciados, né? Os mais ricos conseguiram ficar mais ricos durante a pandemia, mas a gente está falando em nome da maioria, né, em especial dos trabalhadores e trabalhadoras, e esses, de fato, estão ficando mais pobres, né? Então, em relação às mulheres, considerando de que as mulheres já ganham menos que os homens, de que as mulheres, elas são mais precarizadas, ou seja, quando a mulher foi incorporada, né, no mundo do trabalho, ela já foi incorporada nos trabalhos mais precarizados, né? Há estudos, assim, muito vastos, colocando sobre isso. As mulheres, elas ocupam a maioria das famílias
monoparentais são as mulheres, ou seja, são as mulheres que ficam com a família quando há uma separação, né? A maioria das mulheres, das famílias monoparentais, são chefiadas por mulheres. Quando as mulheres estão nos empregos formais, os setores em que há assim, uma espécie de superrepresentação, no sentido de ser oposto à subrepresentação política, que você falou ainda há pouco, né? Enquanto na política as mulheres são subrepresentadas, em determinados setores, elas são superrepresentadas. Em especial, professores, enfermeiros, esses setores, assim, que a maioria são mulheres, e, assim, já estruturalmente, já são profissões menos valorizadas, que já ganham menos do que outras profissões, né? E assim, além disso, as mulheres, elas são maioria em setores em que foram, assim, marcadamente, fortemente atingidos pelo isolamento social, né? Setor de serviços, esse setor de varejo, né, de comércio. Então, assim, essa situação, o que a senhora vê, assim, como o que pode ser feito, o que precisa ser feito para que as respostas à pandemia, que estão sendo construídas pelos gestores, possam contemplar essa situação? Muito boa sua questão, Zé, mas assim, bom, as mulheres estão em alguns postos, na sua maioria, né? Geralmente esses postos têm a ver com alguns setores, né? Como você mesmo disse, eu não vou lhe repetir. Mas, por exemplo, só para a gente ver como essa questão das desigualdades ela vai repercutindo. A desigualdade ela é rizomática, ela é como, né, ela tem tentáculos e ela vai para todos os cantos que você olha, você consegue enxergar como a desigualdade de gênero ela se expressa. Então, pensemos a saúde, que está, né, nesse momento sendo muito focada, né, sob os olhos de todo mundo. A saúde ela é majoritariamente feminina. E existem vários dados, eu não preciso repetir aqui, porque só você jogar isso no Google, aparecem milhares de dados para mostrar isso no mundo inteiro. Entretanto, essas mulheres estão aonde? Elas estão sempre nos postos com menor remuneração. Elas são as enfermeiras, elas são dentro né, das várias especialidades de saúde, elas são aquelas que estão mais ao cuidado. Então, assim, são poucas mulheres que são chefes de grandes hospitais, são poucas mulheres que são neurocirurgiões. Por quê? Porque a progressão dentro das carreiras ela é muito desigual para os homens e para as mulheres. Só para trazer um dado muito rápido, a BBC soltou uma reportagem no dia 15 de julho, então bem recente, para mostrar, por exemplo, a partir de um conjunto de pesquisas que foi feita, não só no Brasil, mas como no mundo todo, para mostrar como as grandes empresas, elas têm padrões muito mais severos quando ela vai promover uma mulher do que quando ela vai promover um homem. Então, foi feita uma pesquisa em que dois sujeitos, um homem e uma mulher, com a mesma qualificação idêntica, o mesmo tempo de trabalho, na hora da progressão dentro das empresas, dentro da carreira, alçar novos cargos, o conjunto de coisas que as mulheres tinham que fazer ou provar para poder ascender ao mesmo cargo era muito menor. Então, isso se reverbera em várias profissões. Por isso, muitas mulheres, mesmo com o mesmo nível de escolaridade, estão em postos muito menores no quesito remuneração. E ainda quando estão no mesmo cargo, elas recebem menos do que os homens. Então, é claro que, num momento de crise econômica global, essas mulheres vão ser as mais acometidas. Né? Pensemos, por exemplo, em Teresina, a pesquisa que foi feita pela Secretaria Municipal de Política para as Mulheres demonstra que as mulheres teresinenses têm mais educação, nível escolar maior do que os homens, em todos os níveis. Ensino médio, fundamental, médio e superior. Agora, quando comparado homens e mulheres na ocupação de postos de trabalho regular, ou seja, aqueles que têm carteira assinada, direitos trabalhistas e assim por diante, as mulheres são muito menores em número. O que isso significa, né? Uma precarização muito maior das mulheres no mundo do trabalho. Então, uma forma de tentar minimizar essas questões agora, pós-pandemia, né, ou
convivendo com a pandemia, porque a gente não sabe se é pós-pandemia, porque a pandemia não acabou ainda, a gente tem algumas iniciativas. A ONU Mulheres, ela tem trazido algumas iniciativas que são políticas de renda focalizada para mulheres empreendedoras, né? Então, a importância de se desenvolver a nível federal e também a nível dos estados, políticas focalizadas nas mulheres, políticas de transferência de renda ou de empoderamento econômico, né? Então, pensar modalidades, por exemplo, como já foi feito na Índia, inclusive, de microcrédito direcionado a mulheres empreendedoras, com menor nível de burocracia para conseguir esses microcréditos, com maior tempo para pagar. Essas seriam formas de tentar minimizar essas desigualdades. Lembrando, como você mesma disse, muitas dessas mulheres são chefes de família, o que significa que elas são responsáveis pelo sustento, às vezes, de mais 4, 5 pessoas, né? Então, isso é uma bola de neve. Na medida que essas mulheres se empobrecem mais, por exemplo, se ela tem 4 filhos e ela não está conseguindo trabalhar ou a renda dela está muito baixa, o filho mais velho pode ser que tenha que sair da escola para dar conta de ajudar na renda, no sustento da família. Então, você vê que essa desigualdade, ela gera outras formas de desigualdade. Né? Lembrando Sim. também que nesse grupo, só para finalizar, nesse grupo de mulheres que sofrem o impacto da pandemia, a gente tem um grupo de mulheres que ainda sofrem mais ainda esse impacto. São as mulheres negras, por conta de um conjunto de elementos, né? E o racismo é um dos principais, que vai fazer com que empurra essas mulheres, as mulheres negras, para os postos de trabalho mais vulnerabilizados no sentido dos direitos trabalhistas e da renda, né? Então, também é preciso entender que são diferentes mulheres que a gente precisa pensar quando a gente vai desenvolver uma política de renda. Ok? E se a gente pega a informação que é de domínio público, né, de que 70% das mulheres estão no trabalho informal, então você vê o nível de precarização, né, dessas mulheres. Professora, e aí eu já vou fazer a senhora falando aqui, eu já vou fazer um link com uma questão da saúde das mulheres, né? Porque imagina, se essa mulher ela está vendo a sua renda cair, né? Então, e ela tem prioritariamente tem que assumir a chefia da família porque o marido, o pai, não assumiu ou foi embora, né? Aí ela está num contexto em que ela não pode sequer conviver com as amigas, não pode conviver socialmente, porque nós estamos em isolamento social, né? Ela tem que mesmo quando se ela tem um trabalho formal, ela está tendo que fazer aquele trabalho remoto em casa, né? E aí as pesquisas mostram que o fato de ela estar fazendo o trabalho remoto em casa não a protege, né, da dupla e até tripla jornada. Porque, ao contrário, cada vez mais as mulheres estão tendo que assumir essa responsabilidade. Aliás, na conversa da semana passada, professora, o professor Solimar, a gente tratou disso, e assim, as empresas elas estão muito satisfeitas com o trabalho remoto, por quê? Porque os trabalhadores, de um modo geral, estão trabalhando em torno de 46% a mais do trabalho remoto do que em casa. E as empresas estão obtendo um lucro de em torno de 15%, né, das suas despesas fixas assim, do trabalho. Então, está muito interessante, né? Agora, considere isso para a questão das mulheres, né? Porque as mulheres elas estão sofrendo essa mesma pressão por produtividade, né? Estão tendo que cuidar das crianças, né? Porque as crianças nessa formatação social, né? As mulheres são tidas como as responsáveis, né? Pela família e notadamente pela educação das crianças, né? Eu lembro, quando eu era pequena, se dizia assim, né, que quando a criança dava certo, digamos assim, estudava, passava de ano, assim, era
o pai dizia, olha, meu filho, minha filha, né? Quando a criança dava errado, ficava reprovada, ele apontava para a mulher e dizia, olha aí o seu filho, olha aí a sua filha. Não é? Quer dizer, a responsabilidade era tão internalizada, né, para a mãe. E, assim, durante a pandemia, isso tem piorado bastante. Como é que isso impacta a saúde das mulheres? Como é que a senhora vê essa questão da saúde, considerando toda essa pressão que as mulheres estão sofrendo? Certo. Bom, eu acho que esse é um tema muito importante, tem sido bastante debatido, né? Por quê? Porque você mesmo disse alguns dos elementos principais, né? Então, essa construção que acopla, né, que pressupõe cuidado, ela é uma obrigação feminina, e é uma obrigação feminina porque seria próprio das características das mulheres. Sim. Não sabem cuidar. Né? Isso é uma construção social que nos coloca em determinados lugares, mas que também é bastante interessante para as formatações sociais, né? Porque esse trabalho do cuidado, que é um trabalho necessário para a reprodução da vida social, ele é um trabalho não pago, mas que gera muito valor, né? Então, o que é chamado de cuidado é um trabalho, né, constante e que pesa sobre os ombros das mulheres. Claro, uma diferente. Você mesma disse, né? Então, por exemplo, mulheres que trabalham, que têm trabalho formal, que têm um certo nível de renda, nível educacional, elas também estão sofrendo por isso, mas isso por isso que eu digo, por essa sobrecarga. Mas mulheres que são têm suas vidas mais precarizadas, porque trabalham de forma informal, têm mais dificuldade de acessar renda e tudo mais, vão ter ainda mais dificuldades, né? São dificuldades, as duas compartilham as dificuldades, mas de forma distinta e com intensidades diferentes. A grande questão é essa acoplação da ideia de que as mulheres são sempre e unicamente as responsáveis pelo cuidado. Isso gera, na verdade, a tripla jornada. As mulheres não fazem jornada, as mulheres fazem tripla jornada. Elas só fazem dupla jornada se elas não forem mães. Porque aí é a jornada do trabalho e do cuidado da casa. Mas se ela for mãe, ela faz três jornadas. Ela trabalha, ela cuida dos filhos e ela cuida da casa. Porque cuidar dos filhos e cuidar da casa não é a mesma coisa. São tarefas muito distintas, né? Então, você veja, uma mulher nessas condições, ela tem 3 jornadas de trabalho diárias, né? E aí, com a pandemia, com o fato da gente estar tendo trabalhar dentro de casa, essas coisas se sobrepõem de uma forma que elas adoecem muito mais as mulheres. E adoecem porque são esses imaginários que a gente ainda não conseguiu desconstruir. A ideia de que, por exemplo, pais são tão responsáveis pelo cuidado e pela educação dos filhos quanto as mães, tendo em vista que os dois são progenitor daquela vida, né? Mas essa ideia, que parece uma ideia simples, é para muita gente uma ideia radical, um absurdo, inclusive. Né? Quando você começa a discutir isso de forma mais incisiva com algumas pessoas. Então, isso gera um adoecimento muito grande. Isso também tem a ver com uma certa estrutura capitalista que se aproveita desses processos e também enseja esses processos. Né? Então, a construção de uma suposta ideia de que o trabalho que é feito no mundo privado é um trabalho chamado de reprodutivo, porque supostamente não gera valor, e que é feito no lar e por amor, põe essa mulher nesse lugar, né? Sim. E aí o trabalho produtivo, que é esse que é feito fora de casa, que gera valor e que é feito pelo homem. Né? Então, essa divisão sexual do trabalho, ela serve muito bem ao capital, porque o trabalho que é feito no lar, ele é um trabalho produtivo. Existem várias feministas, economistas, que vão mostrar o quanto que o trabalho do lar gera muito valor para o capital, né? Só que ele simplesmente não é pago para quem faz esse trabalho. É chamado trabalho invisível, né? Chamado trabalho invisível, aí, mas que de invisível não tem nada. Ele gera valor efetivamente, né? E aí o adoecimento vem por conta dessa sobrecarga. E aí, só para finalizar, eu queria muito falar disso, que hoje eu estava pensando nisso, eu tenho que falar disso. A romantização também da figura da guerreira, né?
a ideia de que nossas mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas são guerreiras, elas são maravilhosas. Isso é uma romantização de um processo de adoecimento, né? Porque, na verdade, as mulheres tentam dar conta de um conjunto de imposições sociais, né, de ações sociais, e nessa guerreira, né, nessa infindável vida de guerreira, há o adoecimento muito forte dessas mulheres, de muitas mulheres, né? E esse adoecimento é de várias formas. É o elemento psíquico, o físico, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é uma questão muito séria, que acho que a gente precisa cada vez mais debater. Talvez uma das poucas coisas interessantes que a pandemia traz é discutir a sério a vida doméstica. Sim, sem falar que há um histórico e permanente sentimento de culpa nas mulheres, né? Assim, essa coisa de a mulher se sentir sempre, é como se ela estivesse sempre devendo alguma coisa, ela quer se sentir uma boa esposa, uma boa profissional, uma excelente mãe, e ainda tem que estar bonita, porque ainda tem a pressão social para você estar bem, quer dizer. E também, professora, uma questão assim que eu estava lendo um artigo recentemente, e falava exatamente isso, isso que você disse, que para o capitalismo, para a retomada da economia, isso foi uma pesquisa feita em 26 países, né? É agora de julho, foi até a professora Monique que me encaminhou esse artigo, achei muito interessante, que fala o seguinte, que uma das formas de só erguer, digamos assim, a economia mundial é incorporar as mulheres no mercado de trabalho, e um dos aspectos que precisa ser levado a sério é esse trabalho não remunerado, esse trabalho de cuidado, que seria uma forma que, assim, teria que haver o reconhecimento de que isso gera valor, de que isso é um trabalho, e que você pudesse, e que com essa política pudesse incorporar mais mulheres na vida econômica, que isso geraria assim, a pesquisa aponta em torno de $1 trilhão, entendeu? Quer dizer, é um trabalho que ele, ao ser considerado invisível, ele deixa uma vasta parcela, né, de trabalhadores que não conseguem uma sobrevivência, né? Não consegue uma sobrevivência digna, né? Em relação à saúde, professora, eu estava aqui, você antes falou, lembrando assim, né? Fazendo uma ligação, uma coisa com a outra. Se as mulheres, por exemplo, elas estão na ponta do combate ao coronavírus, na questão da saúde, elas também estão expostas, né? Quer dizer, a exposição, até o próprio sentimento de conviver com a morte tão perto, porque ela está ali nos cuidados, quer dizer, eu imagino que isso cause um impacto e que talvez no futuro próximo isso possa ser inclusive aferido, né? Como é o impacto a uma jovem mãe, por exemplo, que trabalha como atendente de enfermagem, como enfermeira, e tem que ficar convivendo diariamente, né, naquele... Com a tragédia que o drama que você estar num hospital que recebe pacientes com Covid, né, e deixar o seu filho em casa e ter que tomar e não poder abraçá-lo, porque tem que tomar todos os cuidados né, para não contaminar. Quer dizer, eu acredito que isso talvez ainda não seja possível mensurar, mas que certamente não pode ser, se impacta, né? Essa convivência tão próxima com a morte impacta a gente que não está na área da saúde. Eu imagino que dá para imaginar, né, que uma pessoa que está trabalhando mais diretamente também seja impactada. Professora, deixa eu me perguntar lembrar uma coisa aqui também, que nós estamos em agosto, né? E é mês a gente comemorar, né? A conquista da Lei Maria da Penha, que com muitas críticas, né, está fazendo 14 anos, que tem muitas críticas, ela sofre muitas críticas, porque quem tem uma visão mais crítica da Lei Maria da Penha coloca que ela não conseguiu impedir o aumento da violência, há quem diga que a violência até aumentou, né?
e os defensores da Lei Maria da Penha, como eu, porque eu acho que foi uma grande conquista. Eu acho que a lei, em que pese ela ter essas imensas dificuldades de implementação, e dificuldades que advêm de tudo isso que a gente já conversou, no sentido do desvalor que é a vida da mulher em relação à vida do homem, enfim, mas assim, ela conseguiu trazer para o debate público uma situação que antes as mulheres sofriam e morriam caladas, e vigia aquela história de que era o mundo privado, era a família, naquela clássica formulação, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, como é que a senhora avalia? Qual é a sua posição? Eu não conheço, assim, qual é a sua posição em relação à Lei Maria da Penha? É uma conquista? É uma coisa que a gente deve celebrar? Ou ela trouxe, ou ela tanto faz? Como é que a senhora se coloca em relação a isso? Uma provocação pesada. Eu não tenho muito problema em me posicionar em nada, né? E em relação à Lei Maria da Penha, eu acho que eu tenho uma leitura que é também a leitura de muita gente, na verdade, né? Assim, é um avanço, é uma conquista importante que tem que ser lembrada, que tem que ser vista como uma importante conquista da luta contra, né, e pelo fim da violência. Agora, a lei, ela ela vai normatizar, vai tentar, então, enquadrar um fenômeno dentro de uma jurisprudência, para que ela possa, então, ser combatida. Mas ela é incapaz mesmo, até porque não é o objetivo da lei, porque, né, como as pessoas, por exemplo, às vezes acionam esse argumento para dizer a lei não conseguiu pôr a violência. A lei sozinha é incapaz de pôr fim à violência contra a mulher, como qualquer lei é incapaz de pôr fim a qualquer violência, vejamos, né? Enfim, as leis são importantes instrumentos, mas o processo é muito mais complexo e ele requer outros elementos, né? Então, nesse sentido, a lei é um importante avanço. Eu acho que ela a gente não pode cobrar alguma coisa que não é mesmo da competência da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vem para tipificar para enquadrar esse crime, criar jurisprudência, possibilitar mecanismos de punição, né? Mas o processo de combate à violência, ele pressupõe outros elementos. Por isso que a Lei Maria da Penha sozinha, ela é incapaz, né? Ela não consegue produzir os seus impactos, os impactos que ela poderia produzir. Por isso que a gente fala de uma rede. A lei, ela é uma parte de uma rede muito mais complexa de enfrentamento à violência, não apenas os serviços de atendimento às vítimas, né? Mas também aciona uma rede de enfrentamento, porque a gente tem que pensar isso. A violência contra a mulher, ela não é só criminalizar o agressor, que é um elemento importante, um passo necessário e fundamental, mas ela também precisa ser atrelado um processo de enfrentamento para que a violência não ocorra. O que a gente quer enquanto sociedade é que as pessoas não sofram violência, né? Então, e se sofrerem, que haja mecanismos de punição. Então, o mecanismo a gente já tem, a Lei Maria da Penha. Esse mecanismo, ele aciona vários elementos importantes, né? Foi através da promulgação dessa lei que uma rede muito interessante e complexa de processos e de serviços foi sendo criada, para além puramente das delegacias de mulher. Então, nesse sentido, eu acho que a gente sempre precisa lembrar desse marco, da importância desse marco que é essa lei, né? Mas precisa entender que o enfrentamento para que a violência deixe de ocorrer pressupõe outros elementos, né? Que estejam alinhados, que estejam em consonância, em comunicação com a lei e os dispositivos que a lei permite acionar. Né, os centros de acolhimento, as formas de ressocialização de agressores, tudo isso está na Lei Maria da Penha, né, dentro do corpo da lei. Então, e que são mecanismos importantes para a gente cada vez mais acionar essa rede, fazer com que essa rede seja mais robusta, para que a gente tenha uma diminuição dos casos de violência, né, e de feminicídio como aquele caso, né, mais extremado da violência. Infelizmente, a pandemia vem essa rede, ela é muito frágil ainda,
porque ela, né, por exemplo, o que a gente tem de dados, a última técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre violência contra a mulher, e demonstra, né, o que já vi as notas também, demonstra que houve uma redução bastante significativa do registro de BOs, né, dos registros por causa do isolamento. Né? Mas, ao mesmo tempo, alguém poderia dizer, isso é sinal de que diminuiu a violência. Não, porque, ao mesmo tempo, você teve um aumento enorme de procuras no 180, de denúncias via 180, que é pelo telefone, e de chamadas para as polícias dentro dos estados. Então, o problema é que quando a mulher não pode acionar de maneira física essa rede, é muito difícil proteger essas mulheres. Isso se reverbera também no fato de que a gente teve um aumento do feminicídio durante a pandemia, se comparado ao mesmo período do ano passado, né? Então, a gente teve um aumento bastante grande. E eu, assim, só para mostrar para vocês quanto o aumento é muito grande, no Acre a gente teve um aumento de 400%. Que foi, então, em 2019, no ano todo, no ano de 2019, a gente teve um feminicídio no Acre, e nesse mesmo período, agora em 2020, nós tivemos 5. No Mato Grosso, foi de 7 no ano passado para 18. Então, existem estados que foi muito, muito grande, né? No Brasil como um todo, o Fórum Nacional de Segurança Pública diz que o feminicídio aumentou 22%. Nesse período de isolamento, se comparado ao mesmo período do ano passado. Por quê? O feminicídio aumenta? Porque essas mulheres não conseguem acessar, serem protegidas antes do feminicídio acontecer. Né? Outro dado que mostra, assim, só para terminar de ilustrar, é que houve uma queda drástica de pedidos de medida protetiva. Ora, houve porque as mulheres não têm como acessar esses espaços, esse serviço. Não é que não tem, é muito mais difícil, né? Então, as medidas protetivas, por exemplo, que são uma prerrogativa presente na Lei Maria da Penha, né, para amarrar com a tua pergunta, voltando para a pergunta, é uma medida profundamente importante para proteger a vida das mulheres, né, para não permitir que elas sejam mortas por seres, pura e simplesmente por serem mulheres. Então, veja a importância de uma ação como essa, que são as medidas protetivas. Quando elas caem, é uma relação inversamente proporcional, né? Quando as medidas protetivas caem, aumenta o feminicídio. E os dados têm mostrado. Então, para ver a importância da lei. Mas, obviamente, a lei ela é incapaz de, sozinha, transformar um fenômeno social que é profundamente estrutural das nossas sociedades, que é a violência entre os gêneros, né? A violência contra a mulher. Se a Constituição, né, que definiu há 32 anos, né, que a igualdade na lei, né, na lei maior, e até hoje, na prática, a gente não consegue, né, imagina uma lei que veio para atacar um ponto, assim, estrutural da sociedade brasileira, né, que é o machismo, que é a concepção de que as mulheres elas não podem dizer não porque elas são propriedade do homem em última instância, né, e é interessante, professora, eu estava vendo aqui, a propósito dessa nossa conversa, é que, assim, no ano de 2019, em relação a 2018, foram divulgados queda nos índices de violência, né, de homicídios dolosos, né? E, assim, embora os homicídios esses homicídios dolosos, né, contra a mulher, que são tanto feminicídios quanto esses crimes decorrentes da insegurança, da criminalidade urbana, um assalto, não sei o quê. Quer dizer, mesmo tendo havido uma queda em relação a 2018, de 14,1, mas, assim, dentre o número de homicídios dolosos contra a vida, houve um aumento do feminicídio. Ou seja, reduziu a quantidade de
de homicídios dolosos, né, com vontade de matar, né, por outras questões, mas, assim, aquele crime acontecido em função de ela ser mulher, aquele crime que acontece exatamente na sua condição, e, principalmente, ocorre com pessoas com quem ela teve, de algum modo, uma relação afetiva, né, que a grande maioria dos feminicídios, elas são, faz parte do contexto uma relação de conjugalidade, né? Aí torna tudo muito mais assustador, né? Mas, assim, interessante é que quando esse número, assim, esse percentual de homicídios dolosos contra as mulheres foram divulgados, aí parecia que a violência contra a mulher estava reduzindo, né? Estava reduzindo. E aí umas professoras da USP fizeram um trabalho muito interessante, que fizeram o seguinte, que, na verdade, se houve essa, digamos assim, essa redução no homicídio doloso, mas, assim, a própria Lei Maria da Penha tipifica vários tipos de violência. Violências físicas, inclusive, mas que não resultam em morte, que não resultam em homicídio. E aí, o dado estarrecedor em relação à questão do aumento, e aí o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? O aumento no número de estupros, o aumento é, assim, 81,8%, o aumento de estupros das mulheres. E o detalhe é que a maioria dos estupros, quer dizer, 53,8% atingem mulheres, 81,8% do número de estupros são estupros praticados contra mulheres, né? E aí é interessante dizer isso, porque há também casos de meninos, ou rapazes, homens e meninos que são também vítimas de estupro. Mas, assim, 81,8% das vítimas de estupro são mulheres, né? Dessas mulheres, 53,8% elas têm até 13 anos de idade. Então, assim, quando a gente diz assim, protejamos as nossas mulheres e as nossas meninas, de fato, as meninas estão sendo profundamente violentadas nesse nosso país, né? E parece que é uma assim, é uma coisa muito difícil de chocar as pessoas. Por quê? Porque 75,9% dos casos de estupro dessas meninas, eles são cometidos por pessoas conhecidas, pessoas no âmbito da família, né? Então, assim, isso faz com que uma menina como essa, ela seja muito mais difícil, assim, a denúncia. A gente sabe de casos dramáticos, assim, de que às vezes a família nem acredita, entendeu? O próprio sentimento de culpa da menina achar, até pela imaturidade, primeiro não reconhecer que está sofrendo um abuso, né? Que vai terminar chegando a um estupro, mas também assim no sentido de achar que será que eu não dei causa, né? Porque assim essa questão da culpa que é incutida nas mulheres, ela assim, ela nos persegue a vida toda, né, professora? Ela nos persegue a vida toda, né? Então, assim, essa questão da violência, eu concordo com você. Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela trouxe questões importantes no sentido de haver um reconhecimento público dos diversos tipos de violência, né? Mas, de fato, assim, não dá para você jogar, você acreditar que só uma lei, que, aliás, nenhuma lei, ela muda uma realidade, né? É um processo que precisaria muito mais intervenção, digamos assim. Ainda bem que contamos com pessoas como a senhora, né, que da sua posição na universidade tem contribuído bastante. E eu queria aqui fazer umas observações aqui, que nós temos assim algumas pessoas queridas que estão comentando aqui. A Jocelene Muniz diz que as mulheres ainda estão com inúmeras atividades em casa e fora de casa, que há sobrecarga, sim.
a Tatiane Seixas, que é a atual presidente da entidade que eu também sou militante, que é a União Brasileira de Mulheres. Ela diz assim, que uma pesquisa recente aponta que, além das crianças, adolescentes e idosos, sobrou para as mulheres o cuidado com os jovens adultos, ou seja, a pessoa que sai da universidade, não consegue um emprego que seja emancipador do ponto de vista financeiro, permanece na casa da família, então vivem sobre a renda e os cuidados da mãe, que cozinha, lava roupa, assume os maiores custos da casa. Hein, professor? E quando se trata de um filho homem, aí é que a sobrecarga é grande para as mulheres, né? A Tatiana também fala da questão que a homofobia também é um tipo de machismo. A Tetê lembra que por isso que ela é pré-candidata a vereadora em Teresina, para ocupar o nosso lugar de fala, que é negado historicamente. Muito bem, Tetê, estamos juntas, né? Enfim, Elbert Maciel também está elogiando, dizendo que está perfeita as suas interações, né? Que precisa transformar a sociedade. E Rodrigo também está dando boa noite, dizendo que elogiando a temática. E o professor Dalton Macambira dizendo que esse tema deve interessar toda a sociedade, né? E nos parabenizando. Muito bem. Algum comentário, professora, sobre esses comentários aqui dos nossos... Eu queria só falar duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que enfim, comentou, elogiou. Acho que a Tati é importante. Eu queria aproveitar para dizer uma coisa que eu sou uma militante nesse quesito, que é quando você diz assim, ainda mais, né? Eu acho que está aí uma oportunidade para as pessoas construírem outras formas de lidar. Né? Então, acho que como a gente socializa os filhos também é importante. Então, por exemplo, ensinar a fazer os afazeres e dar a eles as responsabilidades do seu autocuidado. É um processo importante para a gente dando exatamente a reprodução desses estereótipos, né? Então, são também possibilidades alternativas de construir outras formas de socialização. E só um dado muito rápido, porque eu sei que aí nosso tempo já está no finalzinho, mas sobre essa questão contra as meninas, muitos estudos, aqui tem uma ONG chamada Plan Internacional, e que trabalha essa questão das meninas e do acesso, mas eu também, na minha tese de doutoramento, fazendo minha pesquisa, eu estive algumas vezes e vou voltar no Evangelina Rosa, né, no Sanvis, que atende vítimas de violência sexual, mulheres vítimas de violência sexual, aqui em Teresina, e assim, é alarmante e entristecedor que a maioria é realmente meninas, e que existe um tabu muito grande, porque, em geral, é isso que a Zelma disse, são família, ou próximas, então existe uma subnotificação, existe um tabu muito grande, e uma outra coisa que a Plan tem mostrado, a Plan atua aqui no Piauí, em Teresina, que, em alguns casos, esses estupros são resolvidos com um casamento, ou seja, você tem casamento de crianças, algo que as pessoas acham que não existe mais no Brasil, mas existe não só no Brasil, como existe, que é o casamento de meninas muito jovens, que os cartórios permitem por inúmeras questões. Então, meninas de 15 anos se casam com seus agressores, como forma de reparar o mal que foi feito. Para ver como o problema é bem profundo, existe muita coisa que precisa ser pesquisada, pensada, para que a gente possa propor formas de enfrentar essas coisas. Professora, você tocou num assunto aqui, a gente já está no finalzinho, mas aí eu quero lhe... eu queria que você... Eu concordo com você, eu acho que as mães ainda vão salvar o mundo. E aí você tocou num assunto que eu acho fantástico, né? O papel que nós, mães, cumprimos
e temos a capacidade de interferir não é, nessa educação mesmo, essa educação para a igualdade, essa educação para o respeito, né? Porque, de fato, se a gente não conseguir construir a partir da origem, né? A partir da origem, se a gente não conseguir estabelecer novos pactos, digamos assim, de convivência, que não são fáceis, né? Porque assim, a pressão social do que é chamado natural, né? É muito grande, né? E então eu queria que você é uma pessoa privilegiada em relação a isso, porque é mãe de convive com 3 homens, né? Da sua casa, o marido e 2 filhos. Então, assim, você é a nossa heroína, viu? Em relação a isso. Não, eu acho que é uma possibilidade importante, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, que tem algumas pessoas que têm uma posição um pouco mais radical, acham, enfim, que as coisas se anulam, né? Ah, mas então você é feminista, luta pela igualdade, e tem 2 filhos homens, é casada. Essas coisas não se excluem, né? O feminismo é uma luta para que as mulheres tenham direito a escolher o que elas quiserem, inclusive, né? Casarem Sim. ou não, ou casarem com uma mulher, enfim, escolherem o que elas quiserem ser e produzir na sua vida. Mas no meu caso foi mas acho que é um exercício que é maravilhoso, porque é o exercício de pensar também como a gente pode ser reprodutor ou de certos estereótipos. Então, trabalhar isso como uma outra forma de criar suas, né? E não é só para ser feminista, bem para entender que quando uma pessoa sabe cuidar de si mesma, ela é mais livre. Então, eu acho que também ensinar os homens a se cuidarem dos outros, é uma maneira também de dar para esses homens ferramentas para que eles possam ser mais completos. E essa é a questão. A questão é que a gente possa se cuidar dos outros, mas isso como uma vontade e não como uma obrigação e imposição social. E também para que as pessoas possam ter. Eu acho que tem vários textos discutindo isso, né? Esses estereótipos de masculinidade hegemônica, né? Que é essa ideia de que homem, para ser homem, ele tem que comandar, ele tem que ser o alfa, e ao mesmo tempo ele tem que não saber fazer nada, que são coisas contraditórias, né? Não, nem onde está a comida, nem onde está sua roupa, nada. Elas são profundamente opressoras dos homens também, né? Muito opressoras, porque vive sob uma fantasia de algo que você tem que estar sempre atingindo em alguma medida, né? Então, o quanto não é libertador saber que você pode chorar, que você pode lavar uma roupa, que você pode se virar sozinho e que isso é ótimo e que isso não te faz menos um sujeito importante, né? Menos um sujeito de valor. Então, acho que é um exercício que a gente tem que ter constantemente. E aí acho que essa experiência que eu estou tendo, na verdade, muito mais enriquecedora e me faz crescer, particularmente, do que para eles, né? Então, eu aprendo muita coisa. Quando eu vejo eu uso os machismos que eu fui ensinada a conviver, né? Eu também fui socializada para ser uma mulher que cuidasse da casa, dos filhos, tudo direitinho, conforme o script. Então, às vezes, a gente desliza dizendo certas coisas, do tipo, não, você não sabe fazer, não, você não sabe fazer direito, deixa que eu faço. Não, deixa fazer do jeito que a pessoa quer fazer, entendeu? E esse jeito é o jeito certo, que é o jeito da pessoa, né? Ela convive com você e ela também é dona desse espaço que você divide com ela, né? Então, eu acho que essa é uma possibilidade muito grande. Eu aprendi isso com Flávia Biroli, em algumas vezes que eu ouvi falar, da importância da gente entender que a maternidade pode ser muito libertadora também nesse sentido. Ah, que delícia! Delícia, professora, conversar com você, né? Um elogio aqui do Carlos, disse tudo, adorou, botou emojis de coraçãozinho, assim, adorou essa sua fala. Um abraço para Marta Queiroz também, né, que tá elogiando o debate. E, professora, foi um prazer enorme trazer esse debate. Foi um prazer enorme contar com você.
Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, aproveitar todos os espaços para ir tornando visível todas essas questões que elas são invisibilizadas ou elas são rotuladas de forma negativa, como se assim, discutir feminismo, como se todas as feministas elas fossem mulheres infelizes, fossem mulheres que não são mães, que não gostam, que não têm afeto, que são, entendeu? Então, assim, eu estou aqui conversando com uma feminista que se assume feminista, né? Uma mulher linda, maravilhosa, inteligente, mãe de 2 crianças maravilhosas, entendeu? E que assume que está aprendendo, que às vezes, né, tem que ficar o tempo pensando, e é isso, eu acho que esse processo de crescimento, e ser feminista, eu acho que é isso, é ter essa coragem de estar sempre procurando evoluir, né, individualmente, e assim, contagiar esse nosso meio, né, com esse nosso debate, com essa nossa franqueza e esse nosso jeito de viver. Foi, assim, um prazer enorme, viu? Muito obrigada, agradeço aqui as pessoas que estavam presentes, nos acompanhando, né? E a palavra é sua para se despedir. Zé, eu queria agradecer, dizer que eu sempre estou à disposição. Isso porque eu acho que é um papel importante que a gente faz também na universidade. A pesquisa precisa voltar de alguma maneira. Espaços são, né, formas da gente, enfim, socializar o que a gente vai aprendendo, o que a gente vai produzindo enquanto conhecimento, mas também enquanto vivência. Acho que é isso, o feminismo, acho que é uma coisa importante se dizer, né, que o feminismo é um processo também de desconstrução e construção ao mesmo tempo, né, desconstruir um conjunto de padrões e de parâmetros de vida, mas construir alguma outra coisa mudadora no lugar, que é a possibilidade de simplesmente escolher, né, então, não acredito no feminismo que diga que as mulheres têm que, né, eu acredito no feminismo luta pela possibilidade de que as mulheres possam qualquer coisa, né? Então, escolham suas vidas e suas opções. Então, por isso que é um processo doloroso ao mesmo tempo, porque a gente tem que desconstruir várias coisas, né? Que nós somos socializadas, não só em relação aos nossos papéis, mas a própria convivência com outras mulheres, nós somos historicamente ensinadas a competir, né? Então, o feminismo também é para mostrar que, na verdade, nós somos no sentido de que todas nós, nas suas particularidades, estamos construindo, né, um caminho, e que esse caminho pode ser compartilhado, ele não precisa ser uma grande competência. Então, eu queria muito agradecer, esse é um tema que, claro, né, está no meu coração de várias maneiras, não só na minha vida acadêmica, então, para mim é sempre um prazer, a hora passa voando. Então, eu queria muito agradecer. Foi mesmo. Muito obrigada. Eu queria dizer também, para quem não sabe, a gente tem um curso, eu, junto com um grupo de outro estado, lá do Paraná, a gente está promovendo um curso que chama Mulheres na Política e Política para Mulheres. Começa amanhã. É um curso de formação voltado principalmente para candidatas, mas também aberto para outras pessoas. A gente ainda, acho que tem algumas poucas vagas, porque inicialmente para 200 pessoas, e agora a gente está com 800 inscritos. Então, olha que delícia. Que vai dar um pouquinho de trabalho, mas é muito bom, porque é esse movimento de produzir ferramentas para que a gente tenha a maior representação feminina, mas não só representação física, não só mulheres, mas uma política de ideias também que seja feminista, né, que defenda o direito das mulheres, né, não só seja enquanto um corpo feminino lá, mas que seja uma representação das nossas demandas e das nossas necessidades. Então, o curso visa uma ferramenta, né? É gratuito, é uma iniciativa também para tentar caminhar nessa luta aí que não é nada fácil e que você está enfrentando, né, Zelma? Mas acho com muita força e com muita capacidade. E como é que as pessoas veem, quem não tiver visto ainda, no teu Instagram? Sobre o curso? Tem, de amanhã? Desculpa.
chama Construindo a Democracia, porque esse Instagram, na verdade, é um grande projeto que a gente está fazendo de 3 anos, de uma rede grande de pesquisadoras, eu aqui, o pessoal lá de Londrina, tem gente da Bahia, mas a ação desse grande projeto é esse curso, né? Então, o Instagram chama Construindo Democracia, aí lá tem todas as informações, o link para acessar a edição, enfim, e qualquer dúvida também pode me chamar, que se eu puder, eu ajudo, né? No meu Instagram, pode falar comigo por lá também. Tá ótimo. Então, certamente vamos nos encontrar amanhã no curso. Pois, gente, olha, obrigada. Até a próxima. Na próxima semana, é sempre às segundas-feiras, é a live da Zelma. E na próxima semana a gente vai conversar especificamente sobre a situação das escolas privadas, como é que está a relação dos trabalhadores, professores e professoras, quais as dificuldades e como é que, afinal, assim, não é hora de abrir tudo, voltar às aulas presenciais. O meu convidado é o professor Jurandir, que ele é vice-presidente do Simpro, e acho que vai ser uma conversa que vai passar bastante informações interessantes, né? Porque todos nós, de algum modo, estamos envolvidos nisso, seja como mãe de aluno, seja como professora, seja como tias, né, de crianças que estão aí correndo o risco dessa retomada, digamos assim, das aulas presenciais. Então, gente, olha, conto com vocês, com a presença de todo mundo na próxima segunda-feira. Né? Obrigada, Bárbara, mais uma vez. Um abraço a todos.